Olá, serzinhos de luz. Que bom que você chegou até aqui. Com certeza não foi por acaso. A espiritualidade tem um recado para te dar. Então respira fundo aí do outro lado, né? Relaxa. Se abra para receber essa mensagem, se liberta de todo julgamento, né? De toda expectativa também, para evitar frustrações. Se permita receber tanto as mensagens que são aquilo que você espera, tanto quanto não são aquilo que você espera, mas que provavelmente você precisa, tá bom? Então vamos ver aqui o que a espiritualidade quer trazer. Olha só, a gente já abre essa energia assim, né? Meu Deus do céu. Aqui eu tô me conectando com pessoas extremamente fortes, né? Extremamente intuitivos. Pessoas que têm garra, que correm atrás daquilo que quer, né? Pessoas que buscam de alguma maneira desenvolver o amor próprio, a autoestima, né? E talvez também pessoas que estão aprendendo a lidar com o próprio ego, né? Porque a rainha de paus, muitas vezes no sentido, vamos dizer assim, negativo, ela traz esse egocentrismo, né? Que muitas vezes não é bom, não é algo que seja benéfico, muitas vezes pode ser prejudicial. Né? Mas quando nós aprendemos, nos colocamos à disposição de aprender a lidar com esse ego, né? De lidar com os nossos instintos, de escutar os nossos instintos, né? De não reprimir as nossas emoções, mas usamos as nossas emoções ao nosso favor, a gente tende a ter bons resultados, né? A atingir os nossos objetivos. Porque controlando essa força interior, reconhecendo ela em primeiro lugar, né? E colocando ela em prática, as chances de obtermos sucesso é muito grande, certo? Então aqui eu tô me conectando com pessoas extremamente fortes, intuitivas, que sabem do seu valor, que procuram desenvolver o amor próprio, né? E se você não está se encaixando nessa postura atualmente, pode ter certeza que você está sendo guiado, está seguindo de fato esse caminho, né? Desenvolvendo e reconhecendo esse poder interior que existe aí dentro de você, né? Uma meditação que eu recomendo é a meditação do chakra solar, tá? Que lida muito com essa questão do nosso ego, né? Mas no sentido positivo, de reconhecermos esse poder pessoal e colocá-lo em ação, né? Ai, gente, eu já peço desculpa desde já, porque YouTube vocês sabem como é que é, né? E eu não vou pausar nem refazer esse vídeo que eu já comecei, então vambora. Vai ter um ruído da rua, mas faz parte. Olha só, né? Então, talvez aqui possa ter existido alguma situação onde você teve que deixar algo para trás. Mas esse algo não foi uma coisa bacana, né? Assim, eu vou deixar para trás e vou seguir em frente feliz e alegre. Não. Foi algo que você custou para deixar para trás, né? Foi doloroso para seguir em frente. Foi como se você tivesse se obrigado a seguir em frente, ou a vida, né, obrigou você a seguir em frente, adapta aí para sua realidade, mas ainda havendo muito sentimento, né? Só que você precisou dar esse passo justamente porque você reconhece o seu poder, você reconhece o seu valor, você reconhece que você merecia mais. Essa situação da qual você teve que abandonar já não estava mais sendo benéfica para você, né? Estava ferindo quem você é, de fato, né?
Olha aí, ó. Te colocou numa postura onde você foi obrigado, né, a fazer a escolha de seguir em frente, né? E agora te colocou numa postura de planejamento e de uma certa, vamos dizer assim, uma certa espera, né? A escolha de equilibrar, a escolha de buscar o seu equilíbrio, né? Da integração. É justamente percorrer esse caminho aqui, né? De reconhecer a sua força, o seu poder pessoal, desenvolvimento do amor próprio, né? Desenvolver a sua comunicação sobre as suas emoções, sobre as suas ideias, né? Então foi como se a vida tivesse te colocado num momento de prisão ou de espera, justamente para que você olhasse para essa questão aqui do seu amor próprio, né? Da necessidade de equilíbrio, que essa situação te desequilibrou. E aí a vida te coloca nessa situação aqui para você justamente fazer essa reintegração. Vamos entender aqui melhor. Não tá sendo fácil, né? Não tá sendo fácil, não tá sendo gostosinho, não tá sendo bacana. Vou tirar todas as cartas para falar de uma vez. Pode ter sim a ver com relacionamento amoroso, né? Olha lá. Engraçado. Antes de começar o vídeo, veio a carta do mago na minha cabeça. E agora ele saiu aqui, né? Vamos entender. Nossa Senhora, gente. A estrela. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vou deixar assim. Eita. Ai, 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 ai. Vou deixar assim. Tá, e vamos lá então, né? Bom, como eu vinha falando, né? Dizendo, pode sim ter a ver com relacionamento amoroso, uma situação onde a vida te colocou ali, te apresentou dois caminhos, duas possibilidades, e isso trouxe muito conflitos, né? Pode ser que um relacionamento tenha te trazido muitas dúvidas também, né? Aquela coisa, muita indecisão, muita aprovação, certo? E isso começou a causar muitos conflitos, uma guerra, uma batalha espiritual. Pode ter havido interferências aqui de outras pessoas também, mas principalmente essas questões vindas de um lugar do ego, né? O ego tanto de uma parte quanto da outra. Então ambas as partes tiveram conflitos relacionados ao ego, né? De situações do passado. Então pode ter a ver com relacionamentos passados, né? Coisas que vocês viveram em outros relacionamentos e acabaram trazendo como projeção para esse relacionamento, tanto quanto situações da infância também, né? Que não tem a ver com esse relacionamento, mas que feridas da infância, feridas da alma, que já estavam enraizadas e começaram a vir à tona através desse envolvimento, dessa interação, né? E aí, muitos bloqueios vieram à tona, enfim, projeções negativas, né? Aquela coisa assim, o medo de se relacionar, o medo de se abrir, o medo de se machucar, enfim, o medo de amar, né? Então, pode ter havido aqui também questões de reprimir os sentimentos, vai adaptando aí qual é a sua parte, qual é a parte do outro, mas de reprimir os sentimentos, de não expor os sentimentos com clareza, né? De se segurar, de prender todo o sentimento por puro medo, né? Então, foi sim um relacionamento de cura,
houve aqui muita cura, né? Pode sim ter a ver com relacionamentos de longa data, assim, de outras vidas, né? Interações de longo prazo, tá? Mas não se apeguem a isso. Isso é relativo, né? Vamos focar nessa vida que a gente já tem bastante coisa para se preocupar e para resolver, né? Mas eu vejo que um foi colocado no caminho do outro justamente para que houvessem curas dessas situações passadas, cura do ego, resgate e desenvolvimento do poder pessoal, do amor próprio, da própria intuição, né? Então, não é fácil passar por situações assim, porque também envolve muito sentimento, né? E quando chega a finalização, né? Quando chega o esgotamento, quando chega o momento de se afastar, né? De sair daquele ciclo vicioso e ter que encarar o novo, é uma coisa que traz, sim, outros tipos de conflitos e outros tipos de cura, né? Então, o relacionamento em si provavelmente trouxe bastante cura para ambas as partes, mas o afastamento, a separação também está trazendo cura, né? Também está havendo aí um processo de cura. E aí, eu tenho duas coisas para falar aqui relacionada a essa carta, né, do mago. O mago, ele sempre fala sobre a nossa capacidade de manifestação, de co-criar na nossa realidade aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente almeja, né? Justamente interligado com o nosso poder pessoal, com o domar o nosso ego e seguir aquilo que a nossa alma deseja, nos reconhecer como um co-criador, né, da nossa própria vida, um autor, um protagonista da nossa história, da nossa própria história. Só que também fala sobre tendência a mexer com magias, né? Então, talvez um grupo de pessoas se conecte aqui que tenha que escutar isso que eu vou falar agora. Às vezes, no desespero do fim de um relacionamento ou da vontade de querer tal pessoa do nosso lado, aquele sentimento esmagador que aperta mesmo o coração, a gente tende a ir por caminhos dos quais a gente desconhece 100% as consequências, né? A gente não sabe muito bem com quais energias que nós estamos mexendo. Então, muitas vezes, por uma ignorância, a gente acaba tendo atitudes, fazendo coisas que lá na frente pode nos autossabotar, né? Pode nos prejudicar. Então, aqui é um pedido para que quem pensa em mexer com magia, fazer amarração, acender vela, pedir, ai, que fulano não me esqueça, que fulano volte, que não sei o que. Gente, não é a melhor opção, tá? Esse não é o melhor caminho, né? Você tem sim todo esse poder aqui de manifestar aquilo que você quiser. Então você não precisa mexer com outros tipos de forças para atingir o seu objetivo, né? Esse novo aqui, esse início emocional que se abre para sua vida tem sim a ver com relacionamento, tá? Tem sim a ver com uma nova conexão. Mesmo que você queira essa pessoa desse relacionamento, né, que você julgue assim, não, nós erramos muito, mas são erros que fazem parte e que são perdoáveis, né, que dá ainda para fazer dar certo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou me empenhar no meu processo de cura, no meu processo de integração, no meu processo de autoconhecimento, vou aprender a domar o meu ego, vou lidar com as minhas questões do passado, vou resgatar o meu poder pessoal, vou focar no meu desenvolvimento de amor próprio, né? Olhar para as minhas sombras, olhar para a parte onde eu tive a parcela de culpa, né, vindas de feridas que talvez eu nem conhecesse, né, eu nem tivesse noção da minha infância, de relacionamentos passados,
com os meus pais, dinâmicas com mãe, com pai, né? Com figuras das quais eu fui criada. Então eu vou olhar para todas essas questões para que eu possa abrir espaço para que esse novo venha, né? Então essa carta do mago tá me remetendo a esse tipo de manipulação energética que você deve fazer, focada em você e não para resgatar um relacionamento, para voltar com um relacionamento, nada disso, tá? O foco aqui tem que ser sempre você e o seu desenvolvimento. Porque mesmo que você não volte, né, com essa pessoa, se você não fizer esse processo necessário de autoconhecimento, de resgate, desenvolvimento, de amor próprio e poder pessoal e integração, você vai acabar repetindo o mesmo ciclo, né, com outra pessoa. Então é uma ilusão achar que ou substituir, ou seguir em frente, aceitar o fim e começar um novo relacionamento sem fazer esse trabalho interno. Se você acha que isso vai adiantar, é uma grandíssima ilusão do seu ego, tá? Porque a probabilidade de você repetir esse ciclo é muito grande, né? Porque vai vir uma outra pessoa que vai acabar, você vai acabar refletindo, né? Projetando as mesmas situações das quais você já projetou nesse relacionamento e não vai adiantar nada, né? Só vai acumular mais sofrimento ainda, mais traumas ainda, né? E mesmo que você mexa com magia e queira voltar com essa pessoa de qualquer maneira, se você não fizer esse processo, se você não abraçar esse processo necessário aqui de desenvolvimento de amor próprio e olhar para suas sombras, não vai adiantar, né? Fora as consequências, que não são nada positivas, né? Então o melhor caminho aqui é justamente agarrar esse processo. Existem inúmeras maneiras, tá? Eu vou passar uma que serviu pra mim, né? Eu separei uma semana em específico, né? Porque tava muito difícil lidar com essa situação. Então eu separei uma semana em específico, comprei uma velinha de cada cor e a cada dia da semana, intuitivamente, hein, pessoal? Pelo menos eu, né? Vocês podem pesquisar aí ou adquirir de outra maneira, utilizar de outros métodos. Aí cabe a cada um, com a sua própria intuição, fazer o que acha melhor. A cada dia da semana eu acendia uma vela com determinada cor e colocava uma meditação do raio de tal cor, né? Que também tem a ver, está relacionado com a fraternidade branca. Os raios, os mestres ascensionados, né, que nos ajudam, egrégoras que nos ajudam na nossa evolução, tá? Na nossa elevação de vibrações, enfim. E yoga, a prática do yoga também me ajudou muito, principalmente quem tem questões relacionadas com a mãe, mal resolvidas, né? Feridas de abandono, ou de rejeição, ou de humilhação, ou de traição, ou de injustiça relacionada com a figura masculina ou com a figura feminina, né? A meditação, ela auxilia muito nessa questão da integração, tá? Das energias, das polaridades que podem sim ser afetadas por essas relações mal resolvidas com os nossos pais na nossa infância, tá? Isso serve tanto para mulher quanto para homem, né? Aqui a gente não fala de gênero, a gente fala de energia, tudo bem? Então existe sim, ó, a possibilidade de aparecer uma pessoa mais alinhada com você. Pode ser essa pessoa do passado? Pode, mas não se apeguem a isso, né? Quanto mais desapego a gente tem, mais a espiritualidade pode agir na nossa vida, colocando aquilo que está alinhado de fato com o nosso propósito, né? Com aquilo que a gente idealiza como melhor para nossa vida. Porque o que adianta eu idealizar um relacionamento feliz, próspero, de parceria, de amor, né? E aceitar o mínimo,
aceitar um relacionamento onde eu sei que eu posso ser traída, um relacionamento onde eu não sou ouvida, né? Um relacionamento muitas vezes onde a dinâmica envolve agressões verbais, físicas, mentais, né? Psicológicas. Então, assim, é preciso justamente fazer essa autoanálise para entender o tipo de padrão de pessoas que eu estou atraindo para minha vida, porque muitas vezes eu atraio aquilo que eu experienciei lá atrás, né? Não é um trabalho fácil, também não vai ser um trabalho de uma semana, como eu falei, né? Nem de muito menos de um dia. É um trabalho que demanda meses, anos. Também não se apegue ao tempo. Apenas comece esse processo de voltar para dentro, de olhar para si, né? Talvez você possa ter uma ajuda aí terapêutica, procure um psicólogo, uma psicóloga, né? Procure os meios dos quais você sinta que você está encaminhando para esse processo. E se você já está, maravilha, continua, tá? Continua, porque tem sim o relacionamento que você idealiza, o relacionamento que você mentaliza, o que você deseja nos seus caminhos. Se vai ser uma pessoa do passado ou não, cabe a espiritualidade, o plano divino, o criador, com o propósito de sempre de felicidade, de alegria, né, de completude. Então, deixa na mão da espiritualidade, confia, né? Confia que vai ser o melhor para você, seja o que vier, tá? Mas para isso é necessário você encarar as suas feras, né? Encarar aí o seu ego, encarar as suas dores também, que é a parte mais difícil, né? Olha, com esse 5 de paus aqui, me remetendo a um conflito espiritual também, né? Eu vou indicar para vocês a oração do Salmo 91, sim. Então, quem sentir aí que tá muito difícil passar por um processo de finalizações de ciclo, ou tá sentindo uma carga, tem se sentido meio para baixo, ou assim, em qualquer situação que você esteja sentindo desconforto, né? Eu indico que você faça essa oração do Salmo 91, tá bom? Por uma semana, aí você que vai ver aí o que é melhor para você. Vamos ver aqui se tem algum complemento, se sai alguma coisa a mais. Olha lá, o forasteiro, né? A necessidade de mudança, o pedido para saída da zona de conforto, né, daquilo que nós já estamos acostumados, né? Então pode perceber que esse menininho aqui, deixa eu focar. Esse cadeado aqui, ele tá aberto. Então essa sensação de aprisionamento que eu tinha, né, que a gente até vê aqui com esse homem com as cordas, essa sensação de aprisionamento, ela é uma ilusão, tá? Então você não está preso de fato, não tem nada que te prenda de fato, a não ser o seu próprio ego, a não ser a sua criança interior, né, com aquelas feridas mal resolvidas que te trazem essa ilusão de estar aprisionado, muitas vezes de estar numa posição de vítima, assim, a vida me colocou numa situação horrível, meus caminhos estão trancados, eu estou presa, né? A vida não se abre para mim, as possibilidades e etc. É tudo pensamento vindo do ego, de uma criança ferida, tá? Que muitas vezes pode ter o sentimento, a ferida de abandono, de rejeição, né? Então isso é necessário ser olhado. De onde vem essa falta? De onde vem essa crença de que você está... De que existe uma falta dentro de você, né? Quem na sua infância ou durante o trajeto da sua vida, na sua adolescência, enfim, te virou as costas e você sentiu aquilo como se você tivesse sido abandonada, né? Como se você tivesse sido esquecida, esquecido, rejeitado, né? Olha para essa ferida, porque muitas vezes a gente acredita que um sentimento que a gente tem por alguém que se foi, principalmente relacionado a relacionamento amoroso,
esse sentimento que a gente acredita ter pela outra pessoa, que é de amor, na verdade, essa dor que se manifesta é justamente porque nós manifestamos uma mesma situação que nos lembrasse dessa dor da infância, do abandono, da rejeição, né? Então, o que conecta muitas vezes você a essa pessoa não é exatamente o amor, mas sim esse sentimento de rejeição e de abandono, que a gente acha que é saudade, né? Que a gente acha que, eu tô com saudade dessa pessoa, amo essa pessoa, mas na verdade é um convite da vida pedindo para que você olhe para suas raízes e entenda de onde vem essa falta, de onde vem essa carência, de onde vem de fato essa dor. Será que foi porque essa pessoa te abandonou, ou te trocou, ou te rejeitou, ou esse relacionamento terminou? Enfim, inúmeros motivos podem ser possíveis aqui. Será que é de fato isso que dói? Ou será que é um resgate de uma dor que já existia antes dessa pessoa entrar na sua vida, né? Relacionado com a sua infância, né? Isso daqui também é necessário você olhar e curar, né? Não só olhar. A gente tem que olhar, tornar consciente e curar. E como que a gente faz essa cura, então, né? Ressignificando, compreendendo as possíveis raivas, revoltas que você irá sentir a respeito dessa situação, dessa pessoa que ocasionou isso lá atrás, né? Respeitando esse sentimento por essa pessoa e respeitando também que o outro só podia dar isso naquele momento, né? Tudo acontece da maneira que tem que acontecer, por mais difícil que seja. Então, podem ter existido situações passadas, né? Inclusive com essa pessoa, ou com essas pessoas que te machucaram lá atrás, que você não tem o conhecimento e que é por isso que elas agiram dessa maneira, né? Então, é preciso perdoar a ambas as partes, tanto você mesmo quanto essa pessoa, né? Respeitar o seu sentimento de revolta, de tristeza, de raiva, né? E depois deixar ir. E geralmente a gente faz isso com o choro, né? É para isso que a gente chora, para liberar as emoções, as águas paradas, né? Enfim. Você não está aprisionado, você não está sozinho, você não está abandonado. Você, veio bem aqui, né? Eu coloquei bem aqui nessa parte, que é justamente a ideia do resgate do poder pessoal, do amor próprio, a fonte divina que nos preenche. É justamente saber que nós não estamos sozinhos, nós estamos amparados. A vida em si, ela é o nosso amparo, né? Olha lá, a mente. Tomar cuidado aos conflitos aqui, né? Os conflitos. A mente, o nosso ego, ele é muito perigoso, né? Porque é uma forma... o nosso ego encontra formas de nos proteger. E muitas vezes é nos mantendo em uma estagnação, né? Alimentando crenças que no fundo já não servem mais pra gente. E aí a gente fica vivendo um ciclo repetitivo, né? Como, por exemplo, culpar o outro. Eu vou sempre culpar o outro porque o outro fez isso comigo, o outro fez aquilo comigo, né? Então a culpa é sempre do outro. Eu nunca olho de fato para qual parte em mim é responsável por ter atraído determinadas situações, né? E mesmo que isso tenha vindo da sua infância e você pense assim, mas nossa, eu era só uma criança, como é que eu posso ter culpa disso? Então a gente não tá falando da parte da inocência onde você não tinha controle, né? Nós estamos falando do que você pode fazer a partir disso, né? A maneira como você pode ressignificar essas situações, não se deixando levar por esse ciclo de pensamento onde você é uma vítima e que não tem como modificar essa situação, né? Porque é a única opção que você tem, a aceitação.
Enquanto você não aceitar, ressignificar e compreender que essas situações que estão mal resolvidas são o que atrai situações de repetição desses ciclos, dessas vivências, dessas dores emocionais de abandono, traição, rejeição, enfim. Adapta aí para o seu momento. São questões que você precisa resolver para serem solucionadas e pararem de serem repetidas. É o momento onde você vai conseguir ressignificar, curar e trazer novas experiências para sua vida, tá? Eu não sei se ficou um pouco confuso aqui agora o que eu falei, mas eu espero que vocês entendam. Vamos lá. Ó, espírito brincalhão, né? Deixa eu colocar aqui. Vou tirar mais duas e a gente finaliza, tá? Pra não ficar muito longo, que já está longo. Fardo. Uma última, por favor. Projeção. Ô, gente, o que eu tava falando até agora? Oh, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Bom, só veio pra confirmar, deixa eu ajeitar aqui, né? Vamos lá. Bom, só para confirmar o que eu já tinha, tudo que eu já tinha falado, né? Uma situação que finalizou, que teve que ser finalizada, você sabe que tinha que ser finalizada, né? Mas que muitas vezes não, né? Trouxe um peso muito grande. Um peso emocional, um peso mental, não foi algo bacana, fácil de lidar, né? Tá sendo algo que tá mexendo com os seus instintos, com as suas emoções, né? Não é fácil olhar para aquilo que nós mesmos, de alguma maneira, manifestamos, né? Porque não foi algo maravilhoso. Porque quando é maravilhoso é fácil da gente aceitar, né? Mas quando machuca e a gente reconhece que de certa forma nós também tivemos culpa aí, é difícil desapegar, que a gente fica presa nessa história, presa nessa situação, presa a essa pessoa, né? Presa a essa ilusão, e isso se torna um fardo. Então, é uma provação que você está passando nesse momento de compreender que sim, houve muitas projeções, tanto da sua parte quanto dessa pessoa, mas que isso não é uma sentença, né? É possível sim se desfazer desse apego, é possível se desfazer desse fardo, né? Como? Aderindo esse espírito aqui, de reconhecer e de ressignificar, né? Então, me colocar numa posição onde eu pratico comigo mesmo o autocuidado, a compreensão, onde eu me perdoo, né? Onde eu vou eu vou zelar por mim, pelo meu espírito, pela minha mente, pelo meu corpo, né? Eu vou reconhecer esse meu ego que me prende a ciclos repetitivos e viciosos de longa data, né? Eu vou reconhecê-los e eu vou me libertar. Eu vou aprender a domar o meu espírito, porque eu sei que eu não estou condicionada a viver presa a esses padrões, né? Eu tenho o poder de me libertar, de me curar. E eu vou encarar isso e vou fazer o meu processo necessário. E vai doer e vai ser desconfortável, vai me tirar da minha zona de conforto, mas lá na frente eu vou ser muito grata. Eu vou ficar gratificada, né? Porque tem sim um novo início, onde através de todo o meu processo difícil, porque nenhuma dor
é em vão, eu vou resgatar o meu poder, vou manifestar exatamente o tipo de relacionamento que eu quero, sem essas projeções, sem essas amarras do passado, sem essas dores ficarem interferindo na minha vida, fazendo com que eu repita padrões que me lembrem de dores da minha alma profundas, né? Então é o momento em que a vida tá te dando essa oportunidade de reconhecer essas amarras, essas crenças, essas dores e, enfim, mudar aí os seus padrões de relacionamento, onde as projeções não vão ser mais de dor, né? Eu vou reconhecer o que de fato é meu e o outro vai reconhecer o que é dele, né? E vai ser harmônico ao invés de conflituoso e desgastante, tá bom? Então tudo é um processo, tudo tem um tempo certo para acontecer. As coisas não acontecem da forma e na hora que a gente quer. Não adianta agir como uma criança mimada, né? Ou haja, chore, esperneie, mas seca o rosto e vida que segue, vambora, né? Procure aí meios de desenvolver o seu amor próprio, desenvolver o autocuidado, se olhar com mais respeito, se olhar com cuidado, cuidar de si mesmo, né? Para passar por esse momento da melhor maneira possível. E pode ter certeza, o novo tá logo ali, né? Não faça o seu trabalho em função desse novo. Que é aquela coisa, quanto mais a gente quer, mais longe a gente fica, né? Então é assim, eu já sei o que eu quero, então eu vou fazer esse trabalho que eu preciso por mim, pelo meu bem-estar, pelo meu autodesenvolvimento, pelo meu progresso espiritual, emocional, psicológico, tá? E o resto, a vida se encarrega de trazer. Sacerdotisa. Como você está sendo chamado para dar um passo à frente para liderar, né? Vamos ler aqui. A sacerdotisa, ela fala muito dessa conexão, né? Com a sabedoria interior, com o Criador, né? Com os mistérios do nosso espírito. Tem a ver também com a nossa intuição, né? Com escutar a nossa voz interior. Vamos ver aqui. (52) 5 mais 2, 7. Provações, né? Momento de provação, faz parte. Então vamos lá, vamos ler aqui junto comigo. A sacerdotisa é uma professora dedicada ao serviço, à liberdade e à liderança. Você não precisa ter tudo sob controle para poder liderar. Na verdade, ajuda se não tiver. Ninguém quer um anjo perfeito que não tenha cometido erros. Deixe que a vida seja sua mensagem. Não subestime o poder de compartilhar sua história. É quando ouvimos a história de outra pessoa que nos sentimos menos sozinhos. Percebemos que estamos todos juntos nessa coisa chamada vida. A diferença entre um seguidor e um líder é que um líder tem a coragem de ir primeiro. Ao dar o primeiro passo, eles colocam luz no caminho para outras pessoas se aventurarem também. Não se preocupe tanto em descobrir quem é a sua tribo. Não se prenda à idade, renda, hobbies ou profissão. A melhor maneira de descobrir sua tribo é olhar no espelho. Caso você sinta o chamado para liderar, é provável que em algum ponto em sua vida você já ansiava por alguém para te conduzir. Sua tribo está ansiando por exatamente a mesma coisa que você estava ou está, e pode estar logo atrás de você. Talvez estejam até mesmo ao seu lado. Você não precisa da permissão de ninguém, apenas da coragem de se colocar à frente. Acolha tuas lutas, seus altos e baixos. Você não precisa saber o caminho. Basta acreditar que pode haver um caminho diferente. Sua tribo aguarda por você. Coloque-se à frente para que ela possa te encontrar. E os questionamentos aqui, né? Como você está sendo chamado a colocar
como você está sendo chamado para se colocar à frente e liderar. Como você pode ser o líder que desejou ter um dia. Então, esse líder aqui é o líder de si mesmo. É justamente o que a gente estava falando sobre o desenvolvimento, né? Nada mais é do que exatamente isso. Nos tornarmos líderes, mestres de nós mesmos, de quem nós somos, né? E a vida se encarrega de trazer as pessoas que estão alinhadas com quem a gente é. Quando nós reconhecemos as nossas dores, as nossas sombras e também as nossas qualidades, os nossos dons, os nossos talentos, quando nós paramos para fazer esse processo de autoconhecimento, as pessoas deixam de ter poder sobre nós e nós nos tornamos nossos próprios líderes, nossos próprios mestres. E as pessoas que estarão conectadas com a gente, né? Vão ser pessoas que estão alinhadas com essa nossa nova versão, tá bom? Aproveita a caminhada, né? Não tenha pressa, como eu falei, não é um trabalho de um dia, mas você está no caminho certo, tá bom? E a espiritualidade quer te lembrar exatamente disso, te dar esse suporte de esperança, né? Não perca a sua fé em coisas boas, em possibilidades maravilhosas que estão aí no seu caminho e que podem se enxergar até você, tá bom? Você tem toda a capacidade do mundo de realizar e manifestar exatamente aquilo que você quer na sua vida, tá bem? Muito obrigada. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Até a próxima. Tchau, tchau.